Ele começou a instruir os seus discípulos e a multidão acerca das bem-aventuranças, né? Esse é o monte das beatitudes, das bem-aventuranças, e a partir daqui Jesus começou a treinar, a capacitar os seus discípulos. Jesus naturalmente escolheu esse monte e um lugar específico, que está um pouquinho mais abaixo aqui, onde ele fez assentar a multidão, né? E de um lugar estratégico ele começou a falar, como não tinha microfone nem som, para atingir a multidão, ele se posicionou no lugar onde o vento levaria a sua voz para que todos ouvissem as suas instruções. E no livro de Mateus, capítulo 5, né, versículo 1, diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim também perseguirão a vós. Em outras palavras, aqui nós temos alguns elementos na construção de uma vida alicerçada, né, na palavra de Deus, na rocha eterna que é Cristo Jesus. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E Jesus aqui faz referência, né, a algumas qualificações que o crente, né, que o servo de Deus, o filho de Deus precisa adotar no seu dia a dia, né, com uma postura irrepreensível. Quando ele diz a primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes de coração, ou pobres de espírito, que é a mesma coisa, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo: quando vocês forem humildes no vosso coração, ou pobres de espírito, é aquele que reconhece que grande é somente o Senhor, né? Pobre de espírito não está diminuindo ninguém, não está desprezando, menosprezando, não, pelo contrário, está engrandecendo, né? Quando ele diz, quando você reconhece a sua origem, né, humilde, fala de humus, fala de onde você foi formado, do pó da terra. Você não pode ignorar a sua origem, ignorar a sua manjedoura, de onde você veio, né? Bem-aventurados humildes de coração, né? Jesus, ele deu exemplo lá em João 13 sobre a humildade. Essa é uma das marcas patenteadas do seu ministério, né? Ele deu o exemplo assumindo uma forma de servo na mais ínfima posição, né? Servo dos servos. Ele lavou os pés dos discípulos e ele falou: eu vos dei o exemplo
para que assim como eu fiz, vós façais uns aos outros. Né? Usar essa humildade para com o seu semelhante, para com o seu irmão. Né? E ele está dizendo, você será mais do que feliz se você fizer isso. Porque se Jesus fez, sendo o Senhor e Mestre, e ele deu exemplo, né? Por que não fazemos também? Por que não agimos assim também? Então, a humildade é o combustível da grandiosidade. Você quer ser grande, seja humilde. Porque adiante da humildade vai a honra. Mas adiante da soberba, que é o oposto da humildade, vai a queda. Porque Deus, quando vê alguém humilde, ele vê alguém mais parecido com Jesus, mais cheio de Jesus. Mas quando ele vê alguém soberbo, ele vê cheio de Satanás. Por isso ele abate o soberbo. Aí ele fala, bem-aventurados pacificadores. Nós precisamos ser bombeiros celestiais. Onde tiver um fogo do inferno, você vai ter que ir lá apagar. Não vai procurar racionalizar. Quem tem razão? Quem tem razão é Cristo. Né? Nós estamos errados, porque permitimos o diabo entrar no nosso meio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Então, quando você vê um fogo e se manifesta, você se coloca como Filho de Deus para desfazer, para apagar o fogo do inferno. Esse é o papel do pacificador. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Fala de que o nosso coração tem que andar em pureza. Né? Jesus falou que se não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino dos céus. E o coração de uma criança é um coração puro. A pessoa está brigando aqui, arranca sangue da orelha do outro, mas daqui a pouco está se beijando, está beijando na face. Né? É uma pessoa que tem um coração puro, que não permite que nenhuma maldade, que o lixo de Satanás venha contaminar o nosso coração. E é por isso que nós temos que fechar as portas da alma para proteger o nosso coração. Porque somente com um coração puro, coração limpo, né, nós podemos contemplar a face de Deus. Amém. Amém? Essa questão do coração é muito importante, porque é dele que procede as saídas da vida. Jesus falou que contamina o homem não é o que entra no coração, mas o que sai. Mas para sair tem que entrar. E para entrar você tem que estar com a porta escancarada. E é por isso que você tem que vigiar e controlar rigorosamente essas portas. Para não deixar entrar qualquer sujeira. Para não deixar o lixo de Satanás contaminar o teu coração. Né? Se você controla rigorosamente pelas portas, portas fechadas, muros levantados, só vai entrar quem está autorizado. O Espírito de Deus. Né? Jesus, eis que estou à porta e bato. Você tem que abrir a porta. Né? Os anjos que são ministradores, que estão ao nosso serviço, é só aqueles que vão vir trazer da parte de Deus aquilo que nos vai edificar. Amém? Amém. Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal, e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus está dizendo assim, vocês serão mais do que felizes se vocês, quando forem perseguidos, injuriados, blasfemarem contra ti, mentindo, falarem toda sorte contrária, né, ao reino de Deus, contra vocês. Ele está dizendo, alegrai-vos antes. Em vez de você ficar triste, de sentir coitadinho, né, se emocionalizar, queridos, nós temos que nos alegrar, porque é por uma causa nobre. É como se estivessem perseguindo Jesus na sua própria vida. Né? Então ele está dizendo, regozijai-vos, alegrai-vos antes, porque virá a recompensa. A recompensa, ela certamente alcançará você. Né? Porque esta é a premiação do reino de Deus. Né? Quando você toma as dores do reino, Jesus então toma as tuas dores, né? Toma as tuas causas. E Ele mesmo vai, né, galardoar a cada um segundo o seu serviço, porque o nosso trabalhar no Senhor nunca será vão. Então aqui tem algumas bem-aventuranças, os mansos, né?
os que têm sede de justiça, né? Os pacificadores. Então, são elementos que são vitais na formação do caráter de Cristo em nós, né? Fala de comportamento, de postura, fala de um testemunho vivo, real, que nós devemos ter, né, no nosso dia a dia diante das pessoas, para manifestar Cristo Jesus. Então aqui Jesus começou a instruir, a capacitar, a preparar os seus discípulos, os seus seguidores, para que lá na frente pudessem representá-los, né? Ser um discípulo é ser alguém que está pronto para aprender, né? Alguém que é ensinável. De ser discípulo é ser um aprendiz, é ser ensinável, é ter o coração aberto para aprender mais de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Então, a partir daqui, Jesus começou a ensinar os seus discípulos, falando depois, né, sobre a luz do mundo, sal da terra, vós sois, né, sobre o que disseram os antigos e o que diz agora Jesus na graça, né? Que Deus possa abrir cada vez mais a nossa mente, a nossa visão, para que nós possamos absorver com mais facilidade os ensinamentos da palavra de Deus, do reino de Deus, porque o reino de Deus já chegou entre nós. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos agora ali, ó, mostrar ali para vocês, ali mais ou menos o local, estrategicamente, né, onde Jesus de fato ali, numa ladeirazinha onde vocês podem observar.